Esse trabalho apresenta resultados parciais de um projeto de pesquisa e desenvolvimento em andamento desenvolvido com eletricistas de linha viva de redes de distribuição da Companhia Paulista de Força e Luz, CPFL. Embora esse tema seja bastante crítico, a literatura especializada no assunto não é muito ampla. Por isso, o trabalho visa apresentar resultados preliminares de medição e análise postural da tarefa de poda de vegetação. Porém, no presente estudo, o voluntário foi um aluno, não um eletricista. Para se chegar aos resultados propostos, a metodologia desta pesquisa deu-se por meio da integração da ergonomia, biomecânica e cibernética. A aplicação da metodologia de análise ergonômica do trabalho, AET, consistiu em analisar o trabalho real dos eletricistas de linha viva, para compreender e caracterizar a atividade e tarefa de poda de vegetação em termos de desgastes físicos e cognitivos. Para isso, a ação ergonômica aplicada ao contexto do estudo ocorreu na área administrativa do Centro de Distribuição e Energia Elétrica, localizado no interior de São Paulo, bem como nos locais de execução das operações. Tal método compreendeu a aplicação de análise da demanda, coleta de informações sobre a empresa, levantamento das características da população, escolha das situações de análise, análise do processo técnico de tarefa e observações globais e abertas dessas atividades e também um pré-diagnóstico. A biomecânica. As medições biomecânicas, como a partir de uma coleta de dados que contou com a participação de um voluntário não eletricista, conforme dito anteriormente. O participante simulou a ação de poda de vegetação utilizando uma motopoda hidráulica, a mesma utilizada pelos eletricistas. Essa coleta aconteceu em um ambiente controlado, no LABIM, Laboratório de Biomecânica e Instrumentação, localizado na FCA. Essa coleta foi realizada em um ambiente controlado devido à impossibilidade de realizarmos esse tipo de processo em um ambiente real, por ser uma atividade de alto risco. A simulação da operação de poda foi efetuada de forma que a ponta da ferramenta descrevesse a letra W. Este conjunto de movimentos retrata alguns dos movimentos realizados pelos eletricistas. A coleta de dados consistiu na simulação de 3 diferentes posições: poda alta, média e baixa, sendo que a altura média foi representada a partir da variação do W, com referência no protocolo do tronco do voluntário. Para a captura de imagens, utilizamos o sistema OptiTrack, com 12 câmeras Prime 17W e frequência de aquisição 240 Hz. As câmeras foram posicionadas em tripés, possibilitando o enquadramento do volume total da situação simulada. Para a reconstrução dos segmentos, foi utilizado um modelo biomecânico de 57 marcadores. A coleta de dados da cibernética também contou com voluntário não eletricista, e para a obtenção das imagens desse participante, utilizamos o sistema OptiTrack, só que dessa vez utilizamos apenas 3 câmeras do mesmo modelo. Essa coleta visou a obtenção de imagens de posturas críticas para a posterior aplicação do protocolo RULA. A obtenção dessas imagens serviu para a análise dos movimentos no ambiente de simulação digital. Os vídeos foram particionados em 9 posturas críticas. As atividades foram esboçadas na ferramenta Delmia, presente no módulo de simulação ergonômica do software 3D Experience da Dassault, na qual foram considerados os pesos dos EPIs dos eletricistas, como as indumentárias e a serra hidráulica, que totalizaram 9,5 kg. Após essa etapa, aplicou-se o protocolo RULA, o qual avalia e realiza um diagnóstico músculo-esquelético quantitativo estático dos membros superiores do trabalhador. A figura ao lado exemplifica o posicionamento do manequim na ferramenta Delmia, a partir da imagem do voluntário, e exibe pontuação gerada a partir da aplicação do RULA. O protocolo RULA considera os membros superiores como punhos, antebraços e braços, e inferiores as pernas, pescoço e tronco.
De 123 atividades contidas no Manual de Tarefa Padronizada da empresa, a poda de vegetação foi considerada ainda mais crítica em termos de graus de dificuldade, duração, nível de desgaste e frequência. A partir das análises realizadas pela área da ergonomia, os estudos efetuados pela área da biomecânica seguiram em atividades referentes à tarefa de poda de vegetação. A tarefa de poda e a simulação em W dos diferentes movimentos, poda alta, poda média e poda baixa, estão relacionadas ao eixo composto pelo segmento cabeça, tronco e pelve. Em termos de variáveis cinemáticas, são apresentados os valores em ângulos, nas situações de flexão, extensão, hiperextensão e rotação. E os resultados são apresentados em formas gráficas de box plot e tabelas. Os resultados das análises apontam para uma variação nas 3 diferentes posições do movimento, baixa, média e alta, indicando que exige uma constante movimentação da região cervical. Os dados também apontam que durante a operação de poda, as posições alta e baixa ocorreu uma hiperextensão de tronco, acompanhado de um movimento de pelve de retroversão. No movimento de poda baixa, também foi possível verificar a predominância de flexão de tronco e antiversão de pelve. Para a simulação dos movimentos de poda baixa, média e alta, observou-se que o voluntário permaneceu tanto com o braço e antebraço direito, quanto com o braço e antebraço esquerdo e uma postura de pouca movimentação. Por outro lado, houve movimento de segmentos pelve e tronco durante essa ação. Deste modo, os valores de amplitude de movimento representam uma situação de quase isometria durante a simulação das posições. Os resultados apontam que o sujeito permaneceu com o ombro direito flexionado durante o trajeto do W, na poda alta, média e baixa. Nos 2 casos, essa variação angular reduzida, abdução de ombro direito e flexão de ombro esquerdo, pode estar associada à tentativa de estabilizar a poda hidráulica. Em relação aos resultados obtidos pelo eixo da cibernética, é possível observar, pelas 2 coletas, tanto para a aquisição de posicionamento 3D quanto de imagens críticas, que a simulação do movimento de poda de vegetação apresenta uma rotação cervical com maior valor de amplitude do movimento, quando o sujeito estava realizando o movimento de poda média. O mesmo aconteceu com a rotação de tronco, rotação de pelve. Porém, estes também apresentam valores mais altos. Durante a poda alta, em relação aos membros inferiores, nota-se que, durante as ações alta, média e baixa, esses segmentos mostram pouca movimentação, demonstrando que a variação angular é muito pequena. Considerando todos os membros, superiores e inferiores, os movimentos de poda alta e média apresentam o mesmo score. Já a poda baixa apresenta um score menor. No entanto, quando foram explorados separadamente membros superiores e inferiores, observou-se que o movimento de poda alta possui maior score para membros superiores. Como pôde-se observar, ocorre uma amplitude de ângulos maior em valor de poda alta, em seguida poda média e depois poda baixa. Em relação aos membros inferiores, o score mais crítico, segundo o protocolo Rula, é o movimento de poda média, que apresenta uma amplitude de ângulos maior para pescoço, rotação e tronco, extensão. Assim, a partir de uma avaliação geral, existe um menor valor de amplitude dos movimentos de membros superiores e inferiores em relação à poda baixa, que justifica ser a posição mais recomendável ergonomicamente para o presente caso. A poda alta e poda média tiveram score equivalente, pois os scores dos membros superiores e inferiores são equiponderantes. Ressalta-se que esta pesquisa apresentou abrangência de natureza experimental, de modo que as simulações foram realizadas em um indivíduo não eletricista, e os movimentos simulados de maneira aproximada e em laboratório, sem considerar a realidade de uma situação de trabalho sobre as interferências da frequência de execução, exposição ao calor, totalidade das indumentárias, percepção dos riscos, diversidade da composição das árvores, galhos e troncos, e variação de movimentos. Como se trata de um estudo de P&D e que está em andamento, outras coletas já foram realizadas e em breve novos resultados serão publicados. Agradecemos a todos pela atenção
Muito obrigado.